Muito boa noite, meus irmãos, aqueles que já estão aí ligados a nós. Bom, nesse caso hoje, a mim, porque a minha esposa precisou resolver um probleminha e ainda não conseguiu regressar. Pode ser que nós a tenhamos aqui no estúdio e pode ser que não, porque ela ainda não ligou para mim. Só que o telefone é o que eu estou usando para a nossa live, como sempre fazemos. Então, meus irmãos, quero cumprimentar a todos vocês. Vou anotar, hoje vai ficar meio difícil o trabalho para mim, sem a ajuda da minha auxiliadora. Mas eu vou tentar fazer o melhor. Então, à medida que vocês forem chegando, eu vou anotando o nome de vocês aqui. E como se trata de estudo bíblico, então é menos complicado que se fosse numa reunião de oração, onde eu teria que anotar os motivos de oração de cada um de vocês, certo? Então eu já vou anotando aqui aqueles que estão aí chegando. Eu sei que alguns irmãos já entraram, mas eu ainda não tenho seus nomes para eu poder anotar. A dona Dulce e o seu Nilson. Olha que legal. Eu já andei adiantando a minha relação. Olha aqui, ó. E sabe quem é que está no começo? Dona Dulce e seu Nilson, viu? E logo em seguida vem o Ronieres e a Luzia. Boa noite para vocês também aí, tá? Depois que o pessoal for entrando, eu vou anotar o nome de vocês, porque como eu disse, Celso, seu nome eu não tinha anotado ainda. Boa noite, seja muito bem-vindo, Celso Couto. Deus abençoe a sua vida e a vida da sua mãezinha também, ok? Vamos cantar um cântico que tem a ver com o estudo que nós faremos na noite de hoje. E quem sabe a minha esposa me surpreende chegando aí, porque ela precisou sair alguns momentos atrás, e pode ser que ela não chegue a tempo. Então vamos ganhar o nosso tempo e vamos seguir o nosso estudo. Dona Zilda, boa noite, Dona Zilda, seja muito bem-vinda. Vamos cantar então um cântico que todo mundo sabe. Hoje eu vou precisar da ajuda de vocês aí para anotarem textos, anotarem tópicos, caso a Márcia não dê conta de chegar aqui no horário, tá bom? Cantem comigo. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer cada dia sua vida viver. Mais uma vez, vamos lá. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer cada dia sua vida viver. Nossa vida vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora, com outros irmãos, nos unimos aqui em oração. Nossa vida vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora, com outros irmãos, nos unimos aqui em oração. Deixa eu anotar e cumprimentar os que chegaram aí depois, além da Dona Zilda, da Dona Dulce, da Luzia, do Ronieres, que eu cumprimentei. Agora também quero cumprimentar a Lisbeth, nossa irmã querida, que também chegou. Depois da Lisbeth, a Roseli. Também quero cumprimentar o seu Bonora, presbítero Bonora, e a Elô, que chegaram também aí, viu, gente? Presbítero Bonora e a sua digníssima esposa, Elô. Quem mais está aqui? Maria de Jesus, já anotei seu nome. Eu tenho a minha relaçãozinha aqui com aqueles que são participantes fiéis, hein, gente? Então daqui a pouco eu estarei
Quem sabe marcando aí presente, ausente, alguma coisa desse tipo. Já pensou que legal? E eu sei que alguns irmãos, deixa eu só dar uma ajustadinha na câmera aqui. Isso, pronto. Sem a ajuda da auxiliadora fica tudo mais difícil. Bom, então, Roseli, seu Bonora, Lisbeth e os demais que eu já cumprimentei, sejam todos muito bem-vindos. Vamos cantar mais um cântico. Enquanto isto, quem sabe, repito, a minha esposa chega para me ajudar aqui e me dar um help, tá bom? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele a glória para sempre. Amém. Vamos lá? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Mais uma vez, com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, mais uma vez. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, 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 para sempre. Amém. Minha esposa acabou de chegar, mas não sei se ela vai me ajudar. Se ela vai me ajudar, melhor. Se ela não vai me ajudar, vamos seguir, né? Como é que tá aí, amor? Quer azul? Bom, querer eu sempre quero. Se você puder, bom, se não puder, eu vou tocar o barco, já comecei. Uhum. Vamos dispensar a minha esposa hoje, gente, porque Eu tenho que tirar as compras do carro. tá enrolada. Minha mulher tá enrolada hoje, viu? Boa noite, Lídia. Boa noite, presbítero Garmes. Sejam muito bem-vindos, meus irmãos. Mas é justificada a ausência de minha esposa hoje e eu vou seguir em frente aqui. Bom, acabou de chegar aqui. Já vem. Já vem, amor? Não, mas aí... Mas depois aí no final vem, então. Eu participo aqui com você. Eu só vou... Então tá bom. Mulheres, né? Mulheres, como sabê-las se não tê-las? Eu aqui tenho 4, né? Pessoal, Luciana, boa noite, Luciana. Edgar, o Lucas deve estar por aí também. E a Lívia, e o Jonatas.
caso o Jonas também esteja com vocês aí. Boa noite, Gabriel Hernandes, boa noite, seja bem-vindo, meu irmão. Boa noite, Vânia. Boa noite, a Isa. Boa noite, a Júlia. Inclusive, a minha filha tá para ir para essa casa hoje, hein? Olha aí, hein? Quando ela chegar, fala assim, depois da live, vocês vão colocar o papo em dia, tá bom, Vânia? Vamos combinar assim? Ó, então a Vânia, a Isa, a Júlia e o presbítero Nilson. Boa noite, meu querido irmão. Presbítero Nilson. Gente, vamos fazer uma oração. Eu queria que vocês me informassem aí, vocês estão conectados, por favor, aí da Dona Dulce, seu Nilson, o próprio Nilson, me atualize sobre a Laís e a cirurgia que ela estava por fazer hoje, se deu tudo certo, está tudo bem. Boa noite, Anair. Boa noite ao João Costa, que acabam de chegar também. Viu? Então, meus irmãos, me atualizem aí, por favor, Nilson, Vânia. E a Vânia eu vou pedir uma ajuda muito especial até que a Márcia consiga chegar ao meu lado aqui, que vá anotando aí alguma coisinha, se for o caso. Começando pelo estado de saúde da nossa irmã Laís, viu? Laís está... Ops. Laís... É porque eu fechei a janela aqui. Laís está na sala de recuperação. Tá bom? Vamos orar por ela. Tá bom? A cirurgia foi bem sucedida, acredito eu, foi tudo bem. É o que a Vânia está dizendo. E ela está na sala de recuperação. Vamos agradecer a Deus por isto e vamos orar pela Laís. Obrigado, presbítero Nilson. Obrigado, Vânia, pelas informações atualizadas. Vamos continuar orando pela nossa irmã Lisbeth, que está aí conectada a nós. Os irmãos já sabem do tratamento que ela precisará, da cirurgia e tratamento que a nossa irmã precisará fazer. Tá bom, gente? Então vamos estar orando uns pelos outros. Agora no estado de São Paulo, todos que estão aí estão no estado de São Paulo. Ninguém de fora entrou ainda. Então não é novidade para todos vocês que hoje houve um novo decreto baixado aí pelo governo que estabelece o seguinte: até domingo, agora dia 14, a igreja ainda poderá abrir as portas, realizar a sua escola dominical e o seu culto. Mas do dia 15, segunda-feira, até o dia 30, esse decreto então estabelece que tudo deve permanecer, tudo em partes, né? Que a igreja deve fechar e haverá um novo horário, os estádios não poderão funcionar, o Campeonato Paulista parece-me será interrompido, então algumas medidas aí cautelares por causa da situação do estado que não é boa, vocês sabem que não é boa. Boa noite ao reverendo César Chaves, lá tá em Cuiabá, César. Fala aí para mim, pedido de oração, gostaria de pedir pelo presbítero Luiz Carlos. Luiz Carlos, lembro dele, foi tesoureiro do seminário JMC, Seminário José Manuel da Conceição, onde o César e eu tivemos a oportunidade de estudar. Deixa eu terminar de ler aqui. Ele está, presbítero Luiz Carlos e sua esposa, também seu genro Paulo, eles estão com Covid e estão internados. Deixa eu tentar ler mais aqui. Meu tablet não está ajudando muito não, mas eu vou tentar ler. Tanto o Luiz como a Ieda estão na UTI, diz o reverendo César. Que mais? Ele está consciente, ela está entubada, seu estado requer muito cuidado. Para quem não lembra, o presbítero Luiz, o pessoal aqui da live não vai lembrar, mas eu lembro. Para quem não lembra, o presbítero Luiz Carlos foi administrador do nosso seminário nos anos 90. César, não revela isso não, porque aí você faz a gente ficar mais velho do que a gente já se sente, viu? Então, o texto que o César compartilha conosco é: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. É isso aí, César, meu querido irmão, companheiro. Boa noite, Richard, Beth Fantin, boa noite. Sejam bem-vindos, meus irmãos, Richard e Beth. Quem mais chegou aí? Sidoca, boa noite, Sidoca.
Tá sozinha, Sidoca? Se tiver com mais gente aí, me avisa, porque eu não vi o Noel aqui ainda, tá bom? Vamos seguir, gente, e vamos orar. Aproveitar e agradecer a Deus pela vida da Laíse e orar pela sua recuperação. Orar também pela vida desse presbítero aí, meu Deus, meu pai do céu aí, ó, Luiz Carlos, presbítero Luiz Carlos, pela sua esposa e pelo seu genro. Boa noite, Luciana, filha da Zilda, né? A Luciana Alves, seja muito bem-vinda, Luciana. Hoje eu tô sozinho aqui por enquanto, gente, porque a minha mulher teve um compromisso aí, às pressas, mas ela disse que daqui a pouco chega para me ajudar. E eu preciso que ela me ajude mesmo, porque assoviar e chupar cana não dá, né? Vamos orar então. Feche os seus olhos onde você estiver. Vou relembrar. Boa noite, Noel. Agora apareceu aí, né? Tá aí, Noel. Elaine e Ariane estiver junto também. Boa noite. A família toda, viu? Estão todos reunidos. Que bom. Hoje vocês vão ter que me aguentar, por enquanto, sozinho, viu? Espero que não seja muito sofrível, não, tá bom? Seu João Costa, já cumprimentei junto com a Nair, sua esposa, lá de Itaém. Então eu quero relembrar que hoje houve então uma decisão por parte do governo do estado que ainda permite que a igreja abra as portas no domingo pela manhã e também à noite. Então nós estaremos lá, com a graça de Deus. Mas até do dia 15 ao dia 30 serão 2 finais de semana, portanto. Então domingo agora é 14, então aí some-se 21 e 28. Então nos dias 21 e 28, pelo decreto de hoje, as igrejas não poderão abrir. Espero que a situação melhore para que a gente possa, para que essa decisão seja modificada e a gente não tenha que fechar as portas, o que nos causa uma certa tristeza, não é? Igreja de portas fechadas não é bom, ok? Vamos orar então. Andréia, boa noite, Andréia. Da outra vez você esteve na reunião de oração e eu não a cumprimentei porque eu não a vi, mas hoje eu a vi e quero cumprimentá-la. É a Beth e a dona Alvina de São Paulo, que também nos acompanham. Agora, gente, vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus, amado Pai, graças te damos, porque o Senhor nos permite estar reunidos mais uma vez para estudar a tua santa palavra. Obrigado por esses irmãos fiéis que sempre se conectam a nós para este mesmo fim. Ó Deus, muitos deles acompanhando rigorosamente cada reunião de oração, cada estudo bíblico, e ó Deus, aprendendo e crescendo conosco na tua palavra. E eu sou muito grato ao Senhor por isto, porque é uma igreja reunida, espalhada por vários lugares, Registro, Itanhaém, São Paulo, Inglaterra, Jundiaí, Mococa, Santa Catarina, muita gente, ó Deus, que a nós se une para poder estudar a tua santa palavra. Obrigado, Senhor. Rogo que o Senhor abençoe cada irmão teu servo, reverendo César, que está tão longe, no estado do Mato Grosso do Sul, creio eu ainda, que o Senhor o abençoe e o sustente. E aproveito, Senhor, para colocar na tua presença a vida e a saúde do presbítero Luiz Carlos, da sua esposa e do seu genro. Ó Deus, principalmente a sua esposa, no estado tão delicado em que se encontra, assim como ele que também está na UTI internado, e o seu genro, todos pelo mesmo motivo. São muitos os irmãos conhecidos nossos que têm sido acometidos por esta enfermidade tão cruel e que se encontram em estado delicado, Senhor Deus, de saúde. Mas o Senhor é grande, o Senhor é bom, o Senhor é infinito em graça e poder. Assista, Senhor Deus, estes teus servos, assim como a nossa irmã Laíse, que agora se recupera da cirurgia que fez, assim como a mãe da Beth, a dona Alvina, que fez uma cirurgia no olho, que o Senhor a sustente, tenha misericórdia, assim como a Lisbeth, que precisa do teu favor, que, ó Deus, vai fazer cirurgia e precisará fazer um tratamento meticuloso. Tua mão, ó Deus, que a tua mão esteja estendida sobre ela, dando-lhe paz,
tranquilidade, confiança, esperança e uma fé fortalecida pela ação do teu Santo Espírito. Imploro, Senhor, que o Senhor me ajude na noite de hoje a expor a tua palavra com fidelidade, falando ao nosso coração para a honra e para a glória do teu santo nome. Seja com todos, nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Se alguém mais chegou, então eu cumprimento agora a Maria Regina, que acabou de entrar. Seja muito bem-vinda, Maria Regina. Que Deus abençoe muito a sua vida. Quem estiver sentindo falta da minha esposa, fiquem tranquilinhos, porque daqui a pouco ela deve chegar com dar o ar da sua graça, né? Joaninha, bem-vinda, Joaninha e Lafayette. Deus abençoe muito a vida de vocês. Meus irmãos, como eu tenho feito sempre, meu desejo é ganhar tempo e vamos deixar o versículo da semana, que é de responsabilidade da Superintendência da Escola Dominical e, portanto, da minha esposa, não é? Para o final, ok? E assim nós vamos ganhando tempo. Agora no meu relógio são 15 para as 8 horas. Então, nós já caminhamos aqui. O ideal é que nós caminhemos, que nós nos estendamos até 8h30. Olha aí no seu relógio. Pode ser que a gente passe uns 5 minutinhos, não é? Mas vamos juntos até lá. E Deus tem muito para nos ensinar sempre pela sua palavra. Eu convido vocês que abram aí as suas Bíblias hoje no texto que está em Romanos. Aí a Vânia vai anotar para mim, por favor, Vânia. Faz essa gentileza aí, minha irmã. Quem mais puder ajudar, escreva para que os irmãos nos acompanhem no texto. É um texto conhecido, texto de Romanos, no versículo 26, nos versículos 26 e 27. É um texto muito conhecido, daria até para falar de cor, né? Alguns. Muita gente não tem essa intimidade toda com a Bíblia, não, né? Então nós vamos ler aí Romanos 8. Alguém escreveu para mim aí? Alguém, por favor, escreva aí para a turma poder acompanhar, tá? Loide, boa noite, bem-vinda. Obrigado, Vânia, muito obrigado. Loide, Deus te abençoe. Bem-vinda, viu? Agradecer a igreja, como você pediu, pela oração feita em favor do Anísio e depois também em favor de toda a família, tá? Maria do Prado, Itanhaém. Seja bem-vinda, Maria. Deus te abençoe. Espero que você esteja bem com toda a sua família, viu? Vamos lá, pessoal. Romanos 8, 26 e 27 diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. É um texto conhecido, eu já citei várias vezes aqui, não é? Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Vamos fazer mais uma oração? Senhor, fala ao nosso coração, edifica a nossa vida, tem misericórdia de nós. Imploramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema já está aí muito claramente posto. Nós vamos abordar hoje sobre a oração, não é? E na vida cristã, nós todos temos assim muitos privilégios, usufruímos de muitos benefícios, não é, que Deus nos concede. Um deles, inclusive meios de graça, não é? Está aí a oração, não é? Que nós fazemos uso diário e continuamente, não é? Deus concede a todo cristão que cultiva uma vida de piedade, uma vida de comunhão com Ele. É impossível um cristão, um crente viver sem orar. Mesmo quando ele está envolvido com outras atividades, seu espírito está em oração. Ele busca em Deus orientação em tudo que vai fazer. Quantas vezes, conversando com alguém, tratando de algum problema, eu mesmo tive que, de olhos abertos e ouvindo a pessoa falar, precisei orar em espírito, pedindo a Deus sabedoria para buscar a resposta certa, adequada. E isso muitas vezes. Então, esse é um exemplo, pequeno exemplo,
para que todos saibam que, independente do que nós estamos fazendo, é possível estar sempre em espírito de oração, que é o que a palavra de Deus manda, não é? Jesus Cristo deixa isso muito claro quando ele orienta que nós vigiemos e oremos, não é? Para nós não cairmos em tentação. A questão aqui, meus irmãos, no primeiro momento, que eu pergunto, é o seguinte: apesar de sermos crentes, alguns antigos já aprenderam a orar com seus pais, quantos de nós realmente sabem ou sabemos orar? Quantos? Os que têm mais intimidade para levar horas falando com Deus, que não é uma coisa muito comum, provavelmente serão aqueles que mais vão admitir que nós não sabemos orar como convém. É algo que parece contraditório, não é? Ora, se uma pessoa gasta horas na presença de Deus, falando com Ele, então seria de considerar assim: fulano é uma pessoa de oração, fulano é uma pessoa que sabe orar. Mas na realidade, quanto mais intimidade alguém tem e mais comunhão esse alguém desfruta com Deus, tanto mais ele chegará a essa conclusão clara que está posta no versículo 26. Nós não sabemos orar como convém. Mas aqui, meus irmãos, quanto ao não saber orar, eu não estou me referindo apenas a questões relativas ao tempo que alguém usa para orar, não é? Embora isso também seja um problema. Pessoas que não conseguem orar nem 1 minuto, 2, 3, 5 minutos, 10, imagine, tem gente que não consegue, não é? Isso não é bom, porque quando a gente vai conversar com alguém que tem intimidade conosco, falta tempo, mas não falta assunto. Entretanto, o texto não está abordando dessa questão superficial. Também não está tratando das palavras que nos faltam na hora da oração. Quando alguém vai conversar com Deus, muitas vezes não sabe o que dizer. Isso é um problema? De certa forma, sim. Porque quem conhece a Deus está preparado para conversar com Ele, para falar com Ele. Não é? Então, quanto mais se sabe de Deus pela sua palavra, tanto mais se terá para colocar numa oração para falar com Deus, correto? Mas ainda não é exatamente o que o texto está dizendo. Também, nós não sabemos orar por questões de momentos seletivos. Então tem gente que quase não ora. Isso não é uma situação incomum, mesmo o crente, que não para orar. Gente elétrica, que anda muito, corre daqui para um lado e para o outro, e que dificilmente para, fecha os olhos, acalma o coração e então vai falar com Deus. Olha, quem tem esta personalidade agitada precisa desenvolver um domínio próprio muito sério, porque a oração é um momento sagrado, a oração é um momento solene, a oração é um momento que a gente tem que desligar de tudo. Você não pode desviar sua atenção para nada, porque nada é mais importante do que aquele com quem você está falando na sua oração. Então é difícil, eu me sinto numa situação muito difícil quando eu estou orando e ouço o barulho de alguém se movimentando, ou alguém murmurando algo, desvia a minha atenção na hora. É muito difícil, a minha concentração vai embora, vai para o espaço, né? Então, oração, para quem é agitado como eu, precisa ser desenvolvida num momento de aquietação, de tranquilidade, de concentração e respeito para com a pessoa de Deus. Então, pessoas que são muito agitadas, chega uma hora que aí tem que parar. Como é que isso acontece? O método mais comum de levar uma pessoa a parar é quando o carro furou o pneu no meio da estrada. Tem que parar. E aí o step não tem, tá vazio. Pronto, tem que parar. Para, vai orar, né? Quando alguém fica doente, não consegue sair da cama, vai fazer? Vai sair correndo, vai para a academia? Não vai, não é?
Não vai nem dar conta de arrumar a cama em que está deitado. O que vai fazer? Vai orar. Às vezes Deus permite que as pessoas, de algum modo, caiam em situações assim para orar, justamente fazer o que elas não estão habituadas a fazer. Mas o texto, isso eu chamo de situações seletivas. O texto não está tratando disso. Outra razão qualquer poderia ser considerado superficial, né? Nós estamos tratando aqui no texto de algo que vai muito além, né? Nos versículos aqui anteriores, do 18 até o 25, aí eu peço que alguém coloque aí para nós, por favor, Romanos 8, 18 a 25. O apóstolo Paulo trata e fala sobre a criação e fala também sobre os filhos de Deus, afirmando que eles gemem pelas ocasiões, situações, né, ou as condições provocadas pelo pecado no mundo inteiro. Vamos ler. Se a minha esposa estivesse aqui, era a hora dela ler para mim, né? Mas vamos ler lá. Romanos 8, 18 a 25. Diz assim, olha: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Olha o versículo 20. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. E aí agora, com maior ênfase ainda, versículo 22 diz: porque nós sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Mas agora, no versículo 23, aí o apóstolo Paulo muda o foco, tira o foco da criação e coloca esse foco em nós, seres humanos. Assim, não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então esse é o texto, eu vou dar um espaçozinho aqui para minha digníssima esposa, que hoje está atrasada pela primeira vez, poder entrar e nos acompanhar. Ai, meus óculos. Então, né? Fazer o quê, né? Pode ir lá buscar, eu continuo aqui, dá tempo. Continua. Então, meus irmãos, nesses versículos aí anteriores, o apóstolo Paulo foca na criação e foca nos seres humanos, correto? Agora, no versículo 26, ele diz, olha como começa, também, então, primeiro, a criação geme. No versículo 23 diz, não somente ela, mas também nós. E agora no versículo 26, olha também de novo aí, não é? Também o Espírito. Então, criação, nós, você e eu e você, e o Espírito, gememos. E a causa para isso, nós vamos ver daqui a pouquinho. Então agora, Paulo volta nesse texto que nós lemos, base do nosso estudo, Paulo volta a atenção para algo que vai muito além da compreensão humana. Ele fala sobre algo qualificado como gemidos do Espírito. Difícil assimilar isso. No momento próprio a gente vai tentar tratar disso, né? Nós vamos nos debruçar sobre esse assunto hoje usando os apontamentos de William Hendrickson. É um teólogo muito respeitado, gosto muito de ler e tem posicionamentos muito equilibrados. E nós vamos seguir, então, os seus apontamentos. Primeiro momento, agora que a minha esposa está aqui, seu celular está com você, né, amor? Uhum. Então tá bom, porque ó, a Vânia já está me ajudando aí. Mas, bom, e vai continuar, né, Vânia? Porque ela vai ter que ler aqui, ó. O primeiro tópico de hoje diz o seguinte: a necessidade
dessa ação do Espírito. Falei devagar para dar tempo de gravar e de escrever, tá bom? Vou repetir. A necessidade dessa ação do Espírito. Então, o apóstolo aponta para a nossa fraqueza, para a nossa limitação humana. Então, observem claramente que por que o Espírito geme com gemidos inexprimíveis. Primeiro aspecto que deve ser ressaltado, enfocado, como causa e como razão, tem a ver com a nossa fraqueza e a nossa limitação humana. O contexto destacado pelo apóstolo Paulo é de dificuldade extrema, onde o ser humano precisa, gravem isto, eu destaco, sublinho, suportar persistentemente o estresse. Isso é demonstrado aí no versículo 23 que nós acabamos de ler, não somente ela, mas todos nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então, enquanto nós estamos nesse corpo corruptível, o Paulo está dizendo, nós igualmente gememos. A criação geme. Esse estado de coronavírus, meus irmãos, é uma forma de a criação estar gemendo. Nós gememos nesse corpo. E agora, o Espírito, que é o que está aqui no texto que nós acabamos de ler, né? Agora a questão é a seguinte, vocês já puderam perceber aqui que o olhar do apóstolo Paulo vai muito além das nossas limitações físicas e das questões físicas. Quando nós falamos de coronavírus, de pandemia, nós ainda estamos no âmbito físico, correto? Se nós formos além, vamos pensar nas pessoas atribuladas que estão aí por causa as outras doenças geradas por esta enfermidade, então aí nós vamos chegar no ponto principal, no centro de uma vida humana, que é a sua alma. Vamos chegar ao ponto principal, que é o seu espírito. Então, a causa por que a criação geme, a causa por que nós gememos, a causa por que o espírito geme, é a natureza pecaminosa que está aí dentro de nós, e a natureza pecaminosa que impera na sociedade e no mundo inteiro. Então o olhar de Paulo vai muito além das questões físicas. A questão é, por que nós precisamos que o Espírito interceda por nós? Alguém poderia perguntar isso, né? Por que nós não sabemos orar pelo que nós devemos orar? Essa é a primeira resposta que eu daria sublinhadamente. Nós não sabemos pelo que nós devemos orar. Isso está mais do que comprovado. Basta fazer a pergunta: todas as orações que você já fez hoje foram respondidas positivamente? Deus disse sim a tudo que você pediu? Ora, eu estou aqui para dizer que em toda a minha vida eu ouvi mais não do que sim da parte de Deus. Ele não ouviu, não atendeu o meu desejo, porque eu não sei orar como convém. Nós não temos certeza, nenhum de nós tem certeza se o que nós estamos dizendo a Deus está em harmonia com a vontade de Deus. Diferente do versículo do Espírito Santo, que de acordo com o versículo 27, amor, você abriu aí? Ou não? Não, então deixa lá que eu vou ler aqui, eu estou aberto, com ele aberto. Aquele que sonda os corações, falando do Espírito, né? Desculpa, falando do Pai, né? Aquele que sonda os corações, falando de Deus Pai, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que o Espírito intercede pelos santos. Então, o Espírito Santo, assim alinhado com o Pai, vou falar disso um pouco mais adiante também, alinhado com o Pai, conhece muito bem as nossas necessidades, todas as nossas reais necessidades. Então, eu posso estar muito mal da saúde e posso orar a Deus insistentemente que Ele me cure. E você sabe que Ele pode simplesmente dizer não. Mas vamos deixar mais para frente um pouco. O apóstolo Paulo é uma prova
de que a experiência e o conhecimento humanos não tornam o ser humano um especialista em oração. Quando ele diz aqui, nós não sabemos orar, ele está incluindo ele próprio. Note aqui uma admirável oração feita pelo apóstolo Paulo. Agora sim a minha esposa vai ler, ter a sua primeira participação, né? Efésios 3, 14 a 19. Amor, por favor, lê lá. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender em todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Interessante ainda, veja o versículo 14 aqui, como eu amo muito esse versículo, né? O homem da grandeza do apóstolo Paulo começa dizendo lá no versículo 14, por esta causa me ponho de joelhos. Me ponho de joelhos. Não é muito comum, não é, a gente se colocar de joelhos, é claro, aqueles que por razões físicas não o fazem, a gente entende perfeitamente, mas quem pode, dobra o joelho, gente. Dobra o joelho, é um sinônimo de humildade. Os muçulmanos fazem isto, eles fazem mais do que isso, os muçulmanos inclinam a cabeça e põem a boca no pó, que é o que era feito no Velho Testamento, viu? Então, se você ora diante deste quadro tenebroso que o mundo está vivendo, eu rogo, dobre os seus joelhos, como sinal de humildade, de impotência, de dependência de Deus. Agora, mesmo o apóstolo Paulo, esse grande homem que sabia orar muito bem, não é? Lembre daquela outra oração que ele fez, registrada em 2 Coríntios 12, 7 e 8. Vejam lá. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Paulo era em oração insistente. Mas 3 vezes ele roga a Deus que retire dele esse chamado espinho na carne. Não vou entrar em detalhe porque não há consenso sobre o que era este espinho na carne. Poderia ser uma enfermidade, poderia. E ele roga 3 vezes. Sabe qual foi a resposta de Deus para esse homem? Que eu não tenho nenhuma dúvida, tinha muito mais fé do que eu. A resposta de Deus foi: a minha graça te basta. Foi aí que Paulo sossegou e ainda respondeu a Deus, dizendo, por esta razão, muito mais me alegrarei nas minhas fraquezas, porque sobre mim repousa o Espírito da graça de Deus, não é? Então ele, como qualquer cristão, sabia o que é que envolve o contexto geral de uma oração. Aqui eu estou abrindo o leque, não é? E aí eu pergunto, Paulo sabia, como você e eu sabemos, quem é que não deve orar por perdão? Perdão de Deus é o que a gente mais busca muitas vezes, porque nós pecamos. Quem é que não sabe que deve orar pela paz na vida, pela paz na igreja e orar também pela paz no mundo, né? Quem é que não sabe que deve se orar por mais conhecimento de Deus, orar pelos valores espirituais, pela pregação do Evangelho, pela força em meio ao sofrimento, orar pelas necessidades dos famintos, orar agradecendo, orar pelos frutos do Espírito, tem a ver com os valores espirituais, etc. Sabe, William Hendrickson conta uma ilustração interessante. Um pastor, disse ele, né? Um pastor amado por seu povo, ficou gravemente enfermo. A congregação orou, Senhor, agrada-te em restaurar-lhe a saúde. Ou seja, cura o pastor, né? O pastor, porém, morreu. Aí lá no ofício fúnebre, outro ministro,
que sempre foi amigo, havia sido amigo do falecido, fez a seguinte observação à congregação, que chorava, enlutada, dizendo o seguinte: é provável que alguns de vocês se veem tentados a concluir que o Pai Celestial não ouve a oração. Ele, de fato, ouve a oração. Neste caso particular, porém, duas orações provavelmente se puseram em oposição uma à outra. Vocês oraram: ó Deus, poupa-lhe a vida, porque nós precisamos muito do pastor, não é? A oração inexprimível do Espírito foi: leva-o, pois a congregação está dependendo demais dele e não de ti. E aí o que esse pastor diz? O Pai ouviu a última oração, né? Então, espero que quando eu morrer não aconteça isso aí não, hein, gente? Por favor. Que outro ministro não faça isso, né? Ter que falar um negócio desse. Porque nós, é claro que nós dependemos uns dos outros, mas nunca devemos depender tanto das pessoas mais do que do próprio Deus. A essa altura, alguém poderia perguntar, então, por que não permitir que o Espírito Santo ore por todos nós? Por que nós temos que orar? Nós temos as respostas. Os filhos de Deus exercitam a fé de que maneira? Uma delas é a oração, por meio da oração. Segundo, o Espírito intercede por aqueles onde ele habita. Então a oração ouvida é aquela cujo Espírito intercede e Jesus é o mediador entre o pecador e o Pai. E outro ponto importante é que a oração é um mandamento divino. Então assim, meus queridos, ao orar é preciso estar revestido de humildade e ter essa ampla compreensão da necessidade que todos nós temos de orar. Agora vamos ao segundo tópico. Esses dois últimos serão mais objetivos. Então fique aí e nos acompanhe, por favor, porque depois eu posso pedir você para orar um dia, né? Então, o modo como isso se dá. Como é que o Espírito geme com gemidos inexprimíveis? Como é que isso se dá? Então, o segundo tópico é esse. O modo como isto se dá. Como é que o Espírito nos ajuda? A resposta a esta pergunta inicial é: o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A questão é, o que isto significa? Paulo já havia falado do gemido da criação, o gemido dos cristãos. Até o da criação é meio difícil de explicar, mas a gente sabe que todos os desastres climáticos, os desequilíbrios climáticos, as epidemias, não é? A fome, a seca, esse é um modo de a natureza gemer, viu, gente? Mas é mais fácil nós explicarmos o nosso gemido, o nosso próprio gemido, não é? Agora, como explicar o gemido do Espírito Santo? Paulo está abordando algo que vai muito além de qualquer compreensão humana, não é? De um modo exato, é muito difícil definir esse gemido do Espírito Santo. Talvez as palavras lá escritas em Tiago 4, 5 até nos ajudem, nos aproximando um pouco do entendimento disto aí. Vamos ver o que é que Tiago diz. Por favor, amor. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Com ciúme, o zelo. O Espírito Santo tem zelo por todos aqueles que são sua habitação. O Espírito Santo intercede por amor, por misericórdia. Ele olha um miserável pecador enxergando um mundo tão pequenininho. O Espírito enxerga a eternidade. Ele perscruta a mente do próprio Deus, porque Ele é Deus. Ele conhece a mente do próprio Deus, que subsiste na forma de 3 pessoas, como nós sabemos: Pai, Filho e Espírito Santo. Então eu não consigo entender a mente do Senhor. Eu não consigo entender, outro dia eu falei para a Lisbeth na reunião de oração aqui, falei para vocês também, eu não consigo entender
as palavras do profeta Isaías que diz que ao Senhor agradou moer o seu próprio filho. Eu não consigo entender, não consigo. Mas eu sei de uma coisa, Deus ama os seus filhos, salvou-os por amor, habita neles e enxerga muito além do que os seus filhos podem enxergar. E quando nós vemos um sofrimento momentâneo, passageiro, porque tudo passa, o Espírito Santo enxerga a eternidade. Isso deveria trazer paz a todos os corações. Lembremos-nos que o Espírito de Deus é perfeito e santo. Esse é um outro ponto muito importante a ser enfatizado aqui. Porque ele geme. Não é? Como é que, pergunto eu, como o Espírito habitaria confortavelmente no nosso coração sem sentir o peso do pecado que ainda habita a nossa natureza? Então aqui eu vou lembrar apenas de duas passagens onde Jesus chorou por causa do pecado. Jesus, Filho de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O gemido do Espírito pode ser de alguma forma ilustrada com o sofrimento do próprio Jesus. Amor, leia lá. João 11, 35 e 38, por favor. 35, que é o menor versículo, Jesus chorou. O 38, Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta cuja entrada tinha posto uma pedra. Foi na ocasião em que Lázaro estava morto e Jesus o ressuscitou. E ele chorou. Não chorou porque Lázaro, seu amigo, estava morto. Chorou porque estava cercado por homens incrédulos. Jesus chorou, gemeu. Ainda outra ocasião, Lucas 19, 41, 42. Lucas 19, 41, 42. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: Ah, se conheceras por meio de ti mesma ainda hoje o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos. 41 e 42, né? Sim. Então, Jesus chora diante do pecado de Jerusalém, ele chora. E aqui eu termino esse ponto perguntando o seguinte: qual é a mãe que nunca chorou inúmeras vezes por causa de um filho? Qual? Por causa das suas enfermidades? Por causa dos seus erros? Por causa do amor que ela sente por ele? Quem é a mãe que não chora por um filho? O Espírito Santo está lá, convivendo com a minha natureza, com a sua natureza, ele que é perfeito, é Deus, gemendo, intercedendo com gemidos inexprimíveis. Há alguns teólogos que acham que esse gemido é do ser humano, que não é do Espírito. Não faria sentido defender isso, já que Paulo abordou sobre o gemido do ser humano do versículo 23 em diante. Não é? E aqui, Paulo acrescenta o Espírito. Então, eu vou descartar isso, embora teólogos respeitáveis defendam a posição de que não, é um gemido do próprio ser humano. Não, é o gemido do Espírito, como Jesus. Jesus perturbou a alma muitas vezes por causa do pecado do ser humano. Sua alma se perturbou. Agora é preciso colocar isso de uma forma destacada, porque Jesus é Deus. Não é? Então não se compare, aí é uma linguagem antropomórfica, não é? Dando a Deus atributos que são exclusivos do ser humano. Não é? Então, como por exemplo, eu não vou dizer que Deus peca, eu não vou dizer que Deus é limitado, o ser humano é, isso é um atributo nosso. Não é? O ser humano é muito frágil, mas Deus não. E Jesus, mesmo encarnado, ele abriu mão de algumas prerrogativas, mas nunca deixou de ser Deus. Assim, nós vemos o modo como o Espírito Santo está intercedendo dentro de nós. Pastor, eu não sei orar. Eu também não, meu irmão. Eu também não sei orar. Pastor, eu não consigo ficar 2 minutos orando. Bom, aí vai exercitando, porque você precisa preencher mais o seu tempo. Primeiro lendo a Bíblia, conhecendo Deus, e depois ocupando o seu tempo orando, falando com Ele. Não é? Agora, em terceiro e último lugar,
a eficácia dessa intercessão, já que meu desejo, minha intenção, meus propósitos não são perfeitos, não são eficazes. Então agora nós vamos falar da eficácia dessa intercessão do Espírito. As nossas intercessões nem sempre são eficazes. Eu já orei para que Deus curasse várias pessoas que Deus decidiu promover a eternidade. Vocês também já devem ter feito isto. Isso é uma oração neste sentido ineficaz, como o caso do pastor aí que nós falamos. Agora a igreja orava, e ele, em vez de sarar, ele acabou morrendo. Em último lugar, então, a oração, a intercessão do Espírito é sempre eficaz. Ela é sempre ouvida. A eficácia dessa intercessão repousa no simples fato de o Espírito saber exatamente tudo o que nós precisamos. Ele sabe. Como eu disse anteriormente, ele vê muito além das circunstâncias, por mais atribuladas que elas sejam agora. Ele está vendo muito além. Ontem eu estava vendo um comentário sobre a epidemia, a gripe espanhola, o H1N1, gente. E está por aí, não esqueçam disso não. Que levou mais de 50 milhões de pessoas no mundo inteiro, lá pelos anos de 1918, né? Por aí. Mas, quem comentou colocou entre 50 a 100 milhões. A diferença é tão grande que eu não arrisquei. Então, eu prefiro dizer mais de 50 milhões no mundo inteiro, naquela época. Nós não chegamos a essa cifra ainda, neste período. Queira Deus que não cheguemos. Não é? Mas, meus irmãos, o Espírito Santo sabe de tudo que nós estamos precisando. E a igreja cabe fazer o que ele manda, levar a Deus tudo em oração por meio de Jesus. Ele vê as nossas tribulações. Vamos ver alguns textos aí que comprovam, embora não seria nem necessário falar como Deus nos conhece. Mas nós vamos ver alguns textos. 1 Samuel 16:7, por favor. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. 1 Reis 8:39, Deus não vê como vê o homem. Quando eu era mais jovem, que não faz muito tempo, alguém usava a ilustração de um bordado. Diz assim, quando a gente vê um bordado ao avesso, é claro que hoje existem técnicas para fazer o bordado ficar bonito tanto de um lado quanto do outro. Mas houve um tempo em que as pessoas bordavam e ficava bonito de um lado só. E virava, ficava aquela coisa horrível, feia. Então dizia assim, olha, sabe como é que o homem vê? O homem vê um bordado pelo lado oposto. Deus não, Deus vê do lado lindo que ele está feito. Bom, de algum modo eles tinham razão, não é? Porque Deus vê tudo de maneira perfeita. Agora, 1 Reis 8:39. Ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, perdoa, age e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhe conheces o coração, porque só tu és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens. O texto não está dizendo assim, ouve a oração e atenda o clamor do povo segundo o povo espera. Não. O texto diz, porque o Senhor conhece, tu conheces, tu sabes. Então isso fica muito claro. Ainda em 1 Crônicas 28:9. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Que lindo. Se o deixares, ele te rejeitará. Trágico. Lindo num primeiro momento e trágico numa segunda situação. Ainda o salmo tão conhecido, Salmo 139, versículos 1 e 2. O que é que diz lá, amor? Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus caminhos. Agora, aproveita que é aberto aí e leia o versículo 16, tão citado por nós aqui, porque alguém poderia dizer assim, o inimigo trouxe esse mal sobre a terra.
Ah, porque eu estou agora num problema muito sério, difícil. Quem não está, né? Alguns mais intensamente e outros menos. Mas ouça, versículo 16, Salmo 139. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Meus irmãos, está aí, está claro. O dia de hoje está no livro de Deus. O meu dia de hoje, o seu dia de hoje, o dia de amanhã está no livro de Deus. É claro que é uma linguagem metafórica, não é? Que quer dizer que Deus tem o controle de cada momento. Nós não cantamos? Cada momento me guia, Senhor. Minha garganta não ajuda a cantar. Mas é isso aí. Cada momento me guia, Senhor, né? E tantos outros textos nós temos na Bíblia que, meus irmãos, nós passaríamos a noite inteira enumerando. Sério? Muitos e muitos textos. Bom, além dessa realidade, estou caminhando para a conclusão. O ponto principal deste ensino aqui é que o Espírito, além de conhecer as nossas necessidades, como está bem claro no texto, ele também está em perfeita harmonia com a vontade de Deus, o Pai. Eles são um só Deus. Então não há o que questionar aqui, não é? Vou repetir o versículo 27. Aquele que sonda, Deus Pai, que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a sua vontade, ou a vontade de Deus, é que o Espírito intercede pelos santos. Creio, meus irmãos, que eu não poderia concluir este estudo de uma maneira melhor se eu não me lembrasse das palavras sábias ditas por Jesus em Mateus 7, versículos 7 e 8. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca e encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Aí você vai falar assim, ué, o pastor não acabou de falar que nem tudo que a gente pede Deus dá, e Jesus está dizendo, aquele que pede, o que busca e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Tá bom, vamos a Lucas para entender melhor essa passagem, Lucas 11, uma passagem paralela, versículos 9, 10 e 13. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Versículo 10. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Até aí tudo bem, não é? Igualzinho lá o texto de Mateus 7, 7 e 8. Agora o versículo 13, a Vânia não conseguiu acompanhar, Vânia. O primeiro é Mateus 7, 7 e 8, e o segundo... depois eu falo para você anotar, tá bom? Então, o primeiro é Mateus 7, versículos 7 e 8. Agora, Lucas 11, falta ler o versículo 13. Não é? Vem lá, amor, por favor. 9, 10 e 13. Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Isso, meus irmãos... Isso é como assim passar um cloro numa sujeira grudada. Ou então a esponja, não é? Ou a palha de aço, para dizer melhor ainda, e tirar aquela crosta da panela preta, até você ver como um espelho na sua frente. Limpa alumínio. O limpa alumínio. Tá bom. Bom, não é da minha... agora são tempos novos, né? Vai surgir coisa melhor ainda. Jesus está dizendo aqui, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque todo que pede recebe. Todo que busca encontra. E ao que bate abrir-se-lhe-á. Então, para eu não brigar com Deus e nem você, para a gente não criar uma confusão, Lucas, muito sabiamente inspirado por Deus, explica: vós que sois maus, têm a natureza pecaminosa, se vós sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, muito mais. Lá em Mateus, Jesus diz, vos dará boas coisas. Aqui Lucas fala, muito mais
vosso Pai Celeste vos dará do seu Espírito. Do seu Espírito. Sublinhe isto, porque nenhuma oração é sem efeito. Nenhuma oração é sem efeito. E quando nós inclinamos, quanto mais comunhão nós temos com Deus, quando nós inclinamos a orar, devemos pedir aquelas coisas que Ele já prometeu com prioridade. Espírito manso, paciência, fé, confiança, amor, longanimidade, bondade, fidelidade. Pede, Jesus está dizendo, aquele que pede recebe. Aquele que busca encontra. Jesus não mente. A promessa de Cristo está se cumprindo na vida de quem já entendeu isso aí claramente e insiste em buscar o que está nas mãos de Deus assim prontinho para entregar. Agora, em nenhum momento Jesus falou para não orar pelas outras coisas. O que ele orienta é a não viver ansioso. Não andeis ansiosos. Esta é outra lição. Pelo alimento que ele vai dar, pelas vestes que ali estão figurando todas as necessidades de caráter transitório. Então, o alimento, agradece a Deus. Está enfermo? Ora a Deus. A situação está difícil? Rogue a Deus, porque eu não sei qual é a mente do Senhor. Ninguém sabe. Paulo deixa isso claro em Romanos 11, a partir do versículo 33. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem lhe deu para que lhe fosse restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Assim nós concluímos o nosso estudo desta noite. Não sei se a minha esposa vai querer cantar. Não vai dar tempo para o versículo da semana, né? Eu ia perguntar isso. Pois é. Bom, dá para lembrar? Vamos lembrar, vai. Vamos lembrar o versículo da semana. Versículo dessa semana, Salmo 71, versículo 14, que diz: quanto a mim, esperarei sempre e te louvarei mais e mais. Simples, né? Salmo 71, 14, vamos lá? Quanto a mim, esperarei sempre e te louvarei mais e mais. Salmo 71, 14. Ok, nós vamos cantar um cântico e depois nós oraremos para que Deus, por misericórdia, nos ajude, nos ensinando a orar. Porque hoje eu já cantei a orar no Senhor, viu, irmão? Eu pensei na oração. Né? Pode ser. Ele é muito completo, que diz: quando oramos encontramos paz, falar com Deus faz bem à alma, falar com Deus nos satisfaz. Vamos lá? Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, saber que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não
forças pra viver. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Nós vamos fazer uma última oração. Depois eu cumprimento os demais aí que chegaram mais tarde, viu? Até o reverendo João Carlos Guerra, lá de Lins, entrou aí. Que bom! Muito gratificante ter pessoas ilustres assim no nosso meio. E outros aí que eu falarei depois, tá bom? Primeiro a nossa irmã Márcia vai fazer uma oração final e depois eu estarei despedindo dos irmãos. Vamos orar. Senhor, ó Deus amado, graças te damos, ó Pai, por tua palavra, que é linda, profunda, é encorajadora. Obrigada porque o Senhor é perfeito e o Senhor é Deus conosco, Deus presente, ó Deus, em todos os momentos e em todas as situações. E mesmo, ó Deus, que não podemos ver o Senhor, mas podemos falar contigo através da oração. E não sabemos orar como convém, mas obrigada porque o Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis por nós. Obrigada porque o Senhor ouve a nossa voz, conhece a nossa voz, o Senhor conhece o nosso coração e conhece todas as nossas necessidades, sabe, ó Deus, tudo que realmente precisamos. O Senhor é o nosso pastor e não teremos falta de nada. Obrigada, Senhor. Guarda-nos, ó Pai, nesse final de semana, guarda todo o teu povo, abençoe aqueles que estiveram conosco nesta noite, estudando a tua palavra. Cuide de cada um deles, seus familiares, suas famílias, ó Deus, seja com cada um. No nome de Jesus, nome precioso, que nós oramos. Amém. Amém, amém. Eu quero então aqui me despedir dos irmãos, começando lá pelo primeiro, os primeiros chegaram, né? Dona Dulce, seu Nilson, o Claudemir eu coloquei aqui, mas eu não vi o Claudemir depois. Maria Xavier, Noel, Sidoc, Elaine, Ariane, Luzia, Ronieres, Lídia, Presbítero Carmes, Dona Zilda, Lloyd, a Presbítero Osmar, a Cíndila, Joaninha, Lafayette, a Gabi também entrou, tá lá na frente. A Beth, sua mãe, Dona Alvina, orei por ela, vamos continuar orando. Lisbeth, Roseli, Presbítero Bonora, Elô, Lídia, Presbítero Garmes, Luciana, Edgar, Lucas, Lívia, Gabriel Hernandes, Vânia, Isa, Júlia, Presbítero Nilson, Nair, João Costa, o Claudemir tá aí, César, Reverendo César, Chaves, Richard, Beth, Luciana, filha da Zilda, Andréia de Itaiaém, Maria Regina, Maria do Prado, Ana Albertina, Gabi, seu digníssimo esposo, Renata Cardoso, Rose, Victor, Sulamita, lá na Inglaterra, longe, e o Nuno, Lina Navarro, Célia Valença, Reverendo João Carlos Guerra. Meus irmãos, beijo no coração de vocês. Domingo, como eu disse, a igreja funcionará normalmente, viu? A não ser que dê a louca lá no governador e muda tudo aí de hoje para amanhã, né? E aí diferente. Mas pelo decreto de hoje a igreja abre domingo, 9 horas e às 19, se Deus quiser. De segunda para frente, aí é outra história, vamos orar, porque Deus pode tudo, né? Vamos orar para que Deus nos ajude e a igreja não precise fechar as portas de acordo com o decreto nos dias 21 e 28. Vamos orar. Está nas mãos do Senhor. Que Deus abençoe e fortaleça a todos e nos ensine a orar como convém. Até breve, se Deus quiser, meus irmãos.